Queridos, dando seguimento ao nosso estudo, a cada quarta-feira nós vamos lendo um pouquinho do livro, nascidamente, vamos fazendo algumas explanações, lembrando que nós usamos o livro como apenas um guia, né? Apenas um guia. Todas as nossas fundamentações procedem da própria Escritura, e esse livro traz para nós alguns temas que são extremamente importantes. E agora estamos estudando o tema sobre a obra de redenção. Capítulo 7 trata sobre a obra de redenção, valor, propósito, natureza, propósito e valor, né? Bem, na semana passada nós praticamente não lemos nada do livro, porque nós estávamos lançando um princípio hermenêutico, né? O que é um princípio hermenêutico? É uma base, é uma chave que define o modo de interpretação, como nós devemos ler e interpretar as Escrituras. Se os irmãos observarem, com certeza já observaram, mas se os irmãos atentarem para o fato de que o cristianismo, ele é formado por inúmeras, centenas e milhares de grupos denominacionais. Essas centenas de milhares de grupos denominacionais estão, na sua maioria, agrupados, né, em grupos de linhas teológicas diferentes, né? Então, tem uma linha reformada, tem uma linha pentecostal, tem a linha teológica católica, tem uma linha teológica adventista, tem uma linha teológica Testemunha de Jeová, embora a maioria dos cristãos não considera o Testemunho de Jeová como cristãos, mas isso é uma bobagem, né? É apenas uma linha teológica, se é equivocado ou não. Se for entrar no mérito do equívoco, aí complica tudo. Então, vamos deixar isso quieto. Quero que vocês atentem apenas para esse fato, para esse fenômeno. Os cristãos possuem linhas de compreensão diferentes das Escrituras. Isso por quê? Porque eles partem de premissas hermenêuticas diferentes umas das outras. Todos procuram fundamentar a sua teologia dentro da Bíblia. Então, se você conversar com um reformado, ele vai dizer que é preciso ler a Bíblia dentro dos seus textos, contextos, e etc. Tal, e ele vai te levar a uma conclusão de pensamento. Se você conversar com um pentecostal, ele vai dizer a mesma coisa, né? Embora cheguem ambos a destinos diferentes e compreensões diferentes no âmbito do conceito teológico, do conceito de verdade. Bem, diante dessa confusão, nós precisamos de estabelecer um lugar seguro de leitura e interpretação da Bíblia, e por isso, na semana passada, nós definimos aqui, quem não assistiu é bom que assista, uma mensagem muito maravilhosa. Nós definimos, a partir, inclusive, da própria Escritura, que a única chave hermenêutica segura de interpretação da própria Bíblia é a verdade. Ou seja, você tem que ler a Escritura e compará-la com a verdade. O grande problema, neste momento, é que alguém, ao ouvir isso, fala assim: olha, mas a Bíblia não é a verdade? Como é que eu vou ler a Bíblia comparando com a verdade se a Bíblia é a própria verdade? Bem, daí basta você abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 1, né? Eu vou ler com vocês, para que isso fique claro e estabelecido. Capítulo 1 do Evangelho de João, e você ler aqui, portanto, nos versículos 17 e 18. Veja que quando João escreveu esse texto, todo o Antigo Testamento já havia, obviamente, né? Então ele diz assim: olha, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés,
ponto vírgula. Então, isso é uma assertiva, isso é uma declaração. A lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, por meio de Moisés vem a lei. Ok? Ninguém tem dúvida disso, né? Agora, continua dizendo o texto: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ora, então a graça e a verdade não havia vindo em Moisés. Isso é claro. Ah, então Moisés era mentira? Não, não é que é mentira, é que a lei de Moisés, o Antigo Testamento, conforme o próprio Novo Testamento vai nos explicar, era sombra e figura de bens vindouros. Então o Antigo Testamento falava acerca da verdade que viria. O próprio Antigo Testamento não era a verdade, ele falava da verdade, anunciava a chegada da verdade, e o Antigo Testamento fazia por meio de sombras, de símbolos, de figuras. E logo uma sombra não pode definir com precisão o que é a realidade. Por isso que no versículo 18 do mesmo capítulo de 1 de João, Evangelho, diz: olha, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então veja, se por meio de Cristo é que vem a verdade, e por meio de Moisés vem a lei, por que é dito que ninguém jamais viu a Deus? Moisés não viu a Deus, mas aquele que traz a graça e a verdade, ele só pode trazer a graça e a verdade, por quê? Porque quem traz a graça e a verdade é aquele que está no seio do Pai, é aquele que revela o Pai. Logo, o que é a verdade? A verdade é, em primeiro plano, a revelação do Pai na pessoa de Jesus. É por isso que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Logo, quando nós lemos a Escritura, seja a lei, que é Moisés, seja Paulo nas epístolas, seja João nas suas epístolas e do Apocalipse, ou seja Pedro, ou seja Tiago, ou mesmo, o fato é que nós devemos ler a Escritura sempre confrontando e comparando com a verdade que é Cristo. Cristo é a revelação de Deus, e só Cristo pode falar com exatidão quem Deus é, porque Ele é o único que não somente esteve com o Pai, ou que está com o Pai, mas é aquele que procede das entranhas do Pai. Veja o versículo 18: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, aquele que procede das entranhas do Pai, aquele que procede do Pai é aquele que conhece o Pai. Logo, só Jesus pode nos falar com precisão quem é o Pai. Então Jesus Cristo é a medida com a qual nós vamos mensurar, medir, aferir toda a Bíblia Sagrada como um todo. Nós precisamos conhecer o Pai na face do Filho. Então qualquer texto da Bíblia que supostamente nos leve à compreensão diferente, se a nossa leitura ou a nossa interpretação da Bíblia nos leve a uma compreensão diferente daquilo que se vê na face de Jesus, então a sua leitura e a sua interpretação está equivocada. Você vai ter que ajustar a sua interpretação à pessoa de Jesus. É lógico que quando alguém ouvir eu dizer, você terá que ajustar, eles vão dar um pulo, né? Não tem que ajustar nada, o que está dito, está dito. Aí é por isso que você está na confusão em que você se encontra. É por isso que no cristianismo, imagine só se todos os não cristãos, do ponto de vista histórico, cristianismo, os não cristãos dizem assim: olha, mostre-me ou mostre-nos o Jesus de vocês. Quem é que iria apresentar Jesus para eles? O Edir Macedo? O Soares? O Malafaia, o Francisco, Calvino, Armínio. E tem um problema porque, conversa entre vocês aí, definam
Quem é o Jesus que vocês servem? E nos apresente. Não teria como apresentar um só Jesus. Teria vários Jesuses. Vários. Alguém fica espantado, mas não tem vários, só tem um. Não, é verdade que só tem um. Mas existem vários nas mentes, nos conceitos, nas dogmáticas, nas teologias. São muitos, por quê? Porque não é o mesmo. Eu vi recentemente um post interessante. Deixa eu ver se eu me lembro, né? Parece que colocaram... não sei se eu estou muito certo. Vou colocar assim, em termos gerais, que eu não erro, né? 2 líderes religiosos mundiais, conhecidos do mundo inteiro, e aí um vestido de branco, outro vestido de preto, porque é assim que eles se vestem, né? São conhecidos assim. Aí um lado dizia assim: Deus disse para este que não pode se casar, mas pode beber. Para este outro, Deus disse que não pode beber, mas pode se casar. Aí fica uma confusão, porque onde é que está o critério de quê? Um pode se casar, o outro não pode se casar. A vontade de Deus para esse é que não se case, para esse é que se case. E aí vão trocando. Bem, isso gera uma confusão muito grande. Então, o DEVAP está muito claro, muito decidido, muito tranquilo, de que nós fomos comprados por Cristo para pertencermos a Ele, né? Ou seja, nós fomos redimidos para pertencer a Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor. É por meio de Jesus que nós vamos ao Pai. É por meio de Jesus que nós conhecemos o Pai. Sem Jesus, você não tem como chegar no Pai. Sem Jesus, você não conhece o Pai. Então, nós vamos ficar com Jesus. Amém? A confusão está resolvida, né? E aí nós vamos então usar essa chave hermenêutica que é Cristo para as nossas leituras, interpretações e compreensões ou compreensão da Escritura. Bem, vamos então adiante, página 97 do livro Nascidamente, e vamos seguindo aqui, portanto, na nossa leitura. Na medida que nós vamos lendo, avançando, vamos esclarecendo. Página 97, a partir aí do 2º parágrafo, onde diz: redenção é o mesmo que. Redenção é o mesmo que libertar aquele que está cativo e trazê-lo de volta, redimido à casa do Pai. Bem, aqui nós estamos usando uma metáfora, né? Até porque o termo redenção em si mesmo também é uma metáfora. Então você tem que ter em mente, quando você lê a Escritura, aqui estamos estudando o tema redenção, para nós podermos compreender com exatidão o que esse tema quer ensinar, o que ele significa, como eu posso de alguma maneira experimentá-lo na minha experiência prática. Nós devemos levantar esses conceitos e estabelecê-los claramente no nosso entendimento e no nosso coração. Alguém fala assim: Alexandre, você prega tão bonito, tão maravilhoso, mas depois eu não consigo transmitir, né? É porque às vezes a gente ouve tudo muito misturado, e eu faço de tudo para vocês organizarem o entendimento. Redenção traz uma ideia de resgate, resgatar. Resgatar traz uma ideia de alguém que foi levado, alguém que foi sequestrado, alguém que está sob um poder e um domínio de outro. Então esse é o primeiro ponto. Para você entender a redenção de Cristo, entenda que de alguma maneira esse homem a quem o Senhor vem redimir, ele está perdido, ele está sequestrado, ele está sob o poder de um outro. E isso é claro na Escritura. Por exemplo, quando nós lemos, digamos, nas próprias palavras de Jesus, né? Ele fala que ele veio, né, entrar na casa do valente para poder saquear os seus bens. E então, quando ele entra na casa do valente, ele diz: primeiramente amarra o valente para poder libertar aqueles que estavam sob o seu poder. Quando nós vemos também Colossenses capítulo 1, versículo 13, claramente nos diz
que ele, referindo-se ao Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Não tem texto, talvez, melhor para nos esclarecer essa questão de redenção do que Colossenses 1,13. Veja, ele nos libertou do império das trevas. Então, se ele nos libertou do império das trevas, logo qual é a primeira premissa? Nós estávamos aprisionados no império das trevas. Ora, a palavra império lá em Colossenses é exousia, que significa poder, mas não o poder de força física. No grego tem outra palavra para poder de força física, de explosão, que é dunamis. Mas exousia, que é a palavra de Colossenses, significa a força que domina a mente de alguém. É alguém que está sob a influência, uma força enquanto influência de engano. Então, quando diz que ele nos liberta do império das trevas, quer dizer que nós estávamos aprisionados do império das trevas. E o que nos aprisionava? O que aprisiona um homem no império das trevas? A mentira. E conhecereis a verdade. E a verdade nos libertará. Quando é que os grilhões da mente, da consciência, do coração caem para que nós estejamos livres e possamos então ser transportados para o reino do Filho do seu amor? Quando a verdade chega ao nosso entendimento. E essa verdade é a própria realidade que é o Pai revelada por meio de Jesus. Jesus é a verdade. Jesus desmascara todo o engano. Jesus, no seu viver humano, com as suas palavras, com os seus ensinamentos, com a sua obra, ele desmascara toda a mentira que Satanás um dia propagou acerca do Pai. Então, quando diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, isso é redenção. Isso é nos salvar. Alguém fala, mas não é levar para o céu? Talvez essa questão de lugar, um lugar onde não há dor, nem pranto, nem lágrima, nem luto, seja o resultado da nossa redenção. Obviamente, não negamos esse aspecto. Mas a salvação, sobretudo, é algo que acontece no coração do homem. Por isso que no nosso livro, nós lemos, redenção é o mesmo que libertar aquele que está cativo e trazê-lo de volta, redimido à casa do Pai. Para que essa redenção aconteça, para que essa libertação desse cativeiro aconteça, era necessário reverter o processo do pecado organicamente no coração do homem, gerando nele disposição contrária a que o levou à sua desintegração de Deus e à sua criação. Trata-se, portanto, de um processo orgânico, de verdadeira libertação e cura, e não de mero pagamento judicial supostamente exigido por Deus, pois se assim fosse, veja aonde chegaríamos. Bem, o que nós estamos tratando aqui enquanto alguns falam de redenção enquanto um pagamento executado, nós estamos falando de redenção enquanto um processo que acontece dentro do coração do homem. E aqui está a distinção, e aí cada um julgue o sentido dessas duas posições, e cada um acata aquilo que a sua consciência e entendimento lhe permite acatar. Mas o fato é que alguns dizem assim, prestem atenção, o homem tinha uma dívida impagável. Impagável por quê? Porque não é possível que o homem pagasse essa dívida e sobrevivesse, porque a dívida custa a sua própria vida. O salário do pecado é a morte. E quem é o credor dessa dívida? Dizem, seria Deus. Deus, tem que pagar, aqui na minha mão, pronto, final. Como o homem não pode pagar, o homem está enrolado, o homem vai morrer eternamente. Lembrando que nesse conceito, morrer eternamente é o lago de fogo eterno, é a labareda eterna, uma alma imortal, eternamente queimando e nunca passa. É lógico, quando a gente fala disso, mistura-se muitos temas,
É possível que até alguns de vocês aqui presentes tenham até hoje a impressão, a ideia de que o homem seja imortal, a alma seja imortal. É possível que alguns de vocês tenham isso até hoje em mente, mas não pense assim. Primeiro, por dois motivos. Primeiro, entenda, lá em 1 Timóteo vai dizer: ao único eterno e imortal. Inclusive os crentes cantam, né? Ao único eterno, imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. Eles cantam. O único imortal, eles falam. Só que depois fala que não, que todo mundo, que a alma humana é imortal, que o próprio demônio é imortal, Satanás é imortal, os perdidos são imortais. A Bíblia diz que é o único que é imortal? É ele. Ou ele é o único ou não é o único? Nós temos que decidir isso. Mas em outro lugar, também em 1 Timóteo, capítulo 6, dia 6, Paulo vai explicar, ou melhor, desculpe-me, capítulo 1 de 2 Timóteo, salvo engano, versículos 9 e 10. Eu estou falando assim de cabeça, mas se não for, alguém me adverte aí, eu encontro para vocês aqui. Paulo vai dizer o seguinte, que a vida e a imortalidade vieram à luz como um dom do Evangelho. Ou seja, aquele que recebe o Evangelho, recebem o dom da vida eterna, recebe o dom da imortalidade. Então, Deus é o único eterno e imortal, imortal em si mesmo. Agora, o homem, portanto, se não é Deus, ele não é imortal, ele é mortal. O homem é o homem é integral, é corpo, alma e espírito, não é? O homem é mortal. Agora, quando ele recebe o Evangelho, ele recebe o dom da imortalidade. Só que não é imortalidade em si mesmo, é uma imortalidade nele. Deus é o único imortal em si mesmo. Quem crê no Evangelho recebe a imortalidade enquanto um dom em Cristo. Logo, aqueles que afirmam que os perdidos ficarão eternamente queimando no fogo por toda a eternidade, estão dizendo que eles são eternos, que eles são imortais e que mesmo não tendo recebido o Evangelho, têm eles a imortalidade. Logo, a imortalidade não faria sentido ser dada enquanto um dom do Evangelho a quem crê. Dá para entender? Mas a ideia, onde eu quero chegar é, Deus então entra com a pseudo-solução. Por que pseudo-solução? Uma falsa solução. Porque ele diz, bem, eu tenho como perdoar o homem da sua dívida. Eu vou perdoá-lo. Posso até perdoá-lo, mas com uma condição. Assim diz a teologia convencional. Qual a condição? Alguém tem que pagar. Nós temos que ter coragem de falar isso claramente, porque quem prega isso não tem coragem de falar isso claramente. Eles não falam, eles vão criar um arranjo, né? Vão criar uma retórica. Sabe que a retórica não tem exatamente compromisso com a verdade. A retórica é a arte de uma comunicação persuasiva. Então, eu quero persuadir você para pensar deste modo, eu crio, portanto, uma retórica. Aí a verdade, não, isso não interessa. O final da retórica, o objetivo final é a persuasão. Se eu conseguir te convencer, eu tenho uma boa retórica, ponto. Aí é verdade? Pode até ser, mas também pode não ser, mas não entra no mérito. Então eles vão falar, não é bem assim e tal. Não, é bem assim sim. Deus perdoa o homem, segundo essa linha de pensamento, sem que receba o pagamento da dívida, segundo essa linha de pensamento. Tanto é que Jesus vem aqui na terra, segundo esse pensamento, fazer o quê? Pagar a conta. Os golpes, a pancada, o beliscão, tudo que é sobre Jesus, segundo essa linha teológica, era o pagamento. Na verdade, aqueles golpes eram na sua cabeça, na minha cabeça, na nossa cabeça, mas tacaram em Jesus para você não sofrer. Então ele já pagou, está pago. Deus agora está satisfeito com o pagamento. Qual o pagamento? Ver o seu filho, né, lá sendo moído, né?
sendo machucado. Quanto mais pancada, mais o pai ficava, ai, mais um pouquinho de pancada para eu poder ficar mais aliviado da minha ira. Bem, esse é o pensamento tradicional. Nós falamos, não, redenção não é isso. Com isso não estamos negando que Jesus tenha morrido. Não, morreu. Não negamos que ele morreu por nós, morreu por nossa causa, morreu por causa dos nossos pecados, está tudo certo. Só queremos apenas demonstrar que redenção é uma obra que Deus realiza dentro do homem, é libertá-lo das cadeias. Redenção é processo inverso da queda. Se para o homem chegar ao estágio em que ele chegou, de condição pecaminosa, ele teve que passar por um processo, né, de afastamento de Deus, enchendo-se a si mesmo das mentiras de Satanás, a redenção é o contrário, é o esvaziamento, é uma nova mentalidade, é um novo coração, é um novo espírito. É tudo que está escrito na Bíblia, novo nascimento. Eu vos darei um coração de carne ao invés do de pedra, darei um espírito novo, não é? Escreverei no coração as minhas leis. O Senhor nos amou quando nós éramos inimigos, Ele nos fez seus amigos. O ministério da reconciliação, palavra da reconciliação, é aquilo que Deus opera dentro do homem, e somente um homem liberto interiormente de todas as mentiras de Satanás é que pode se dizer salvo. Logo, nós estamos ainda em processo de salvação. Ok, pessoal? Bem, mas a questão que o livro nos traz veja bem no finalzinho desse parágrafo que estávamos lendo. Trata-se, portanto, de um processo orgânico de verdadeira libertação e cura, e não de mero pagamento judicial supostamente exigido por Deus. Pois, se assim não fosse, veja aonde chegaríamos. Ou seja, se a redenção não fosse processo orgânico no coração, estamos dizendo, se a redenção fosse um Deus iracundo, um Deus implacável, exigindo o pagamento dessa dívida do homem, e então fazendo com que o seu próprio filho lhe pagasse, se você levar isso a sério, veja aonde você vai chegar com as suas conclusões. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que os teólogos católicos, os teólogos protestantes, os teólogos evangélicos, eles pregam um Deus implacável, que não pode perdoar uma dívida sem que haja pagamento, só que eles não consideram, se eu levar isso a sério, qual será a conclusão disso? Ou seja, eles falam assim, Jesus morreu para pagar a conta, glória a Deus, amém, está pago, pronto. Eles não raciocinam, eles não investigam, eles não verificam o que esse pensamento pode nos trazer. Então nós vamos fazer esse levantamento, essas questões. Se alguém tiver alguma solução para essas questões, pode nos procurar e nos apresente essas respostas, e se forem suficientes e de acordo com o Espírito de Cristo, está tudo bem, não é? Tranquilo. Então veja aonde chegaríamos. Aí vem uma primeira consideração. Por que se paga um resgate para se ter de volta aquele que fora levado cativo? É uma pergunta. Por que se paga um resgate para se ter de volta aquele que fora levado cativo? Gente, vamos trabalhar com silogismos aqui, tá? Silogismos. Ou seja, uma pergunta vai gerar uma resposta que nos leva a uma conclusão. Perfeito ou não? Então você vai ter que pensar cada uma dessas perguntas. Você vai verificar que você nunca pensou essas questões. Então, ora, se nós fomos resgatados, se Deus nos resgata, e isso é consenso no cristianismo, a primeira pergunta investigativa que nós levantamos é: ora, e por que se paga resgate para se ter de volta aquele que foi levado cativo? A resposta é tautológica mesmo, não fica querendo trazer resposta sensacional, não. Por que alguém paga um resgate por alguém que foi levado cativo?
Gente, olhem para mim. Vocês são muito santos. Vocês são puros. Vocês são maravilhosos. Vocês são maravilhosos. Vocês podiam fazer teologia convencional, que ia dar certinho. Gente, veja bem, presta atenção. Veja bem. Por que se paga um resgate por alguém? Primeiro, alguém está sequestrado. Segundo, alguém está o quê? Exigindo. Eu devolvo, mas você me paga. Tem que ter valor, tem que amar, senão não paga também, senão deixa morrer. Está tudo certo, mas o que vem imediatamente é: eu pago porque tem alguém barganhando, tem alguém jogando, tem alguém no meio que sequestrou alguém que eu amo. Fala, eu te devolvo, mas você tem que me pagar. Existe aqui uma chantagem. Por quê? Porque a pessoa que eu quero de volta está na mão dela, sob o seu domínio, sob o seu poder. A palavra melhor aqui é chantagem. Se você não pagar, você não a tem de volta. Ponto. É lógico que nós estamos colocando. Agora, evidentemente que a pessoa tem que ter valor, o outro que vai pagar tem que amar, tudo isso está certo. Porém, o que vem imediatamente eu falei, responda a resposta lógica, mesmo tautológica, básica do básico. Por que se paga resgate para se ter de volta aquele que foi levado cativo? Veja a próxima questão. Certamente porque alguém exige um pagamento via extorsão, a fim de deixar livre quem está em seu poder. Vocês concordam com isso? Não, sim, pessoal, mas vamos da simplicidade. A pessoa que paga tem que amar? Tem que amar. Mas se não tivesse ninguém extorquindo, você continuaria amando. Se paga por qual motivo? Porque alguém está extorquindo. Tem alguém entre o sequestrado e aquele que quer resgatar, alguém no meio dizendo: olha, eu devolvo na condição. Sim, obviamente. Não quer dizer que não tem amor, tem. Está tudo envolvido, amor, valor, tudo está certo. Mas a questão é que nós temos que entender onde nós vamos chegar com essas questões. Vamos seguindo, vamos lá. Por que se paga um resgate para você ter de volta aquele que foi levado cativo? Certamente porque alguém exige um pagamento via extorsão, a fim de deixar livre quem está em seu poder. Ora, quando você pensa em resgate, resgatar alguém está exigindo um pagamento. Perfeito? Até aqui consenso geral, mas vamos ver onde isso vai nos levar. E quem é o sequestrado? No âmbito da escritura, desse plano de redenção, quem é o sequestrado? É o homem que, enganado pelas trevas do pecado, está sob o seu domínio. Todos vão concordar que o homem a ser redimido, o homem a ser resgatado, ele está sob o domínio do pecado e não sob o domínio de outro. Ele está aprisionado, certo? No domínio do pecado, e esse aprisionamento se dá via engano. O homem que, enganado pelas trevas do pecado, está sob o seu domínio. Então vão reunindo todas essas informações. A primeira: por que se paga o resgate? Porque alguém, via extorsão, está exigindo. 2, e quem é o sequestrado? É o homem enganado pelas trevas do pecado que está em seu domínio. E quem é o sequestrador? E quem é o sequestrador? Porque eu vou pagar o resgate para aquele. E quem é o sequestrador? Mas vamos seguindo no raciocínio. E quem é o sequestrador? Aí segue-se: Deus não pode ser.
E qual é o argumento para dizer que Deus não pode dizer? Ao contrário. Foi o homem que saiu de sua casa, fazendo uso de seu livre arbítrio, deixando-o no prejuízo. Conforme se sabe pela Escritura, e todos vão concordar com isso, o homem, quando ele decai e ele se torna prisioneiro no império das trevas, ele faz uso do seu livre arbítrio. Ele sai de casa por decisão. Está enganado? Está enganado. Mas quem fica no prejuízo é o pai. O pai não pode ser o sequestrador. O pai é aquele cujo bem foi roubado. Vocês percebem que há uma inversão? Ou seja, se o homem foi sequestrado, se o homem foi arrancado, se o homem foi tirado, qual é a condição do pai? É de sequestrador? Não. Ele é, entre aspas, a vítima da história. Ele é o que sofre o prejuízo. Ele é que tem o seu bem tomado, arrancado, levado. Seguindo aí nas perguntas, nós temos: qual o preço exigido pelo resgate do homem? Seria a morte física de Jesus? E quem é esse que exige tamanha crueldade contra um justo como forma de pagamento pelo resgate do pecador? Se porventura o preço do resgate é a morte de Jesus, a pergunta que se segue é: e quem é esse que exige tamanha crueldade contra um justo como forma de pagamento pelo resgate do pecador? Porventura seria Deus, aquele cujo filho foi-lhe arrancado dos braços e levado cativo para uma terra distante? Ou seja, o Deus que exige o resgate é o mesmo Deus que teve o seu filho sequestrado pelo mal. Essa é a conclusão a que se chega. Se você pensar em resgate ou em redenção em termos de pagamento, em termos de morte, a morte de Jesus sendo exigida como pagamento, nós chegaríamos à conclusão tal: o Deus que exige o resgate é o mesmo Deus que teve seu filho sequestrado pelo mal. Então, é como se eu tivesse um filho meu sequestrado, e para eu tê-lo de volta, eu exijo um pagamento. Lembrei agora de Bezerra da Silva. Sequestraram minha sogra. Bem feito para o sequestrador. Em vez de eu pagar o resgate, foi ele que me pagou. É porque quando o sequestrador viu a mala sem alça que ele tinha sequestrado, ele queria devolver. Ele falou: não, agora é sua, você sequestrou porque você quis. Agora, se você quiser devolver a minha sogra, você tem que me pagar. Eu só recebo se você me pagar. Mas lembrei mesmo, porque ficou nesse sentido. Ou seja, o filho, o bem do pai foi sequestrado, e para o pai ter o seu bem de volta, o pai é que pede resgate. Ou seja, é uma coisa completamente invertida, não faz sentido. Continuando, temos assim: ora vede, o Deus que exige o resgate é o mesmo Deus que teve o seu filho sequestrado pelo mal. O Deus que liberta o seu filho das garras do maligno é o Deus que paga para si mesmo o resgate a fim de ter o seu filho de volta. Esse é um imbróglio cheio de contradições e sem solução. Não te sou estranho, dogmático leitor, essa ideia de que a salvação de um dependa da condenação de outro? Não te sou estranho que a salvação de um depende da condenação de outro? Por que você como diz, vai salvar o fulano? Porque eu o amo. E como você vai salvá-lo? Condenando o outro. Se você salva porque você ama, por que você condena o outro? Você percebe que se você começar a perguntar, vai criando uma série de problemas, e só quem fica em maus lençóis seria Deus. Mas ele não fica, porque esse Deus que fica em maus lençóis não é o Deus verdadeiro, é o Deus dogmático, é o Deus da tradição, não é?
Mas vamos seguindo para nós podermos entender e como poderemos resolver, como diz, esse imbróglio. Último parágrafo da página 98. Não te sou estranho, dogmático leitor, essa ideia de que a salvação de um depende da condição de outro? Que o mesmo Deus que usa de graça para com o pecador, use de juízo para com o justo? Porque quando a gente fala que Deus usa de misericórdia para com o pecador, isso é muito bonito, e é verdade. É lindo. E Jesus usa de misericórdia para com o pecador, é verdade. Agora, para ele usar de misericórdia para comigo, e aí a misericórdia fica linda, a graça fica linda, mas se para isso ele precisa de usar de juízo contra o justo, não me parece que ficou bonito agora. Vocês compreendem ou não, pessoal? A confusão que se gera nesse âmbito, né? Mas fiquem tranquilos que nós vamos desatar todos esses nós, tá? Aqui nós estamos apenas criando um caminho hermenêutico, dialógico, de perguntas, para nos chamar a atenção, mas logo nós vamos entender como é de fato, então, que acontece essa redenção, já que esse caminho é insolúvel, não é? Então não te sou estranho, dogmático leitor, essa ideia de que a salvação de um depende da condenação de outro, e que o mesmo Deus que usa de graça para com o pecador, use de juízo para com o justo? Ou que o amor, não te sou estranho, dogmático leitor, que o amor não seja suficientemente gracioso para perdoar, sem requerer pagamento, ainda que seja de outro? Ora, se exige pagamento, como perdoa? Afinal, perdoar é não fazer conta do mal sofrido. E se assim fosse, seriam os sofrimentos físicos e temporais de Cristo suficientes para pagar a suposta dívida eterna do pecador? Gente, veja quanto problema nós temos aqui para a teologia convencional resolver. Só desses últimos aqui, né? Se Deus exige pagamento da dívida, como pode dizer que perdoa? Aí vamos ao exemplo prático. Digamos que eu tenho uma dívida com o Zizi, ou com o Zi. Eu devo para o Zi 100 milhões de dólares. Isso é só o que eu te devo, né? Você tem muito mais, é lógico. Eu devo 100 milhões de dólares para o Zizi. O Zizi fala, ou você me paga ou você morre. Essa é a ideia, tá, pessoal? Eu sei que não está contextualizado no nosso tempo, mas é exatamente isso. E aí eu falo, você vai ter que me matar, porque eu não tenho como te pagar. Aí o Zizi fala, poxa, mas você tem que dar um jeito de perdoar o Alexandre, porque afinal, diz o Zizi, eu sou um cara bom, bondoso, eu amo o Alexandre, e eu sou obrigado a matá-lo, né? Mas ele não vai me pagar. Então, agora, perdoar também assim, perdoado não dá. Se fosse uma dívida de 100 milhões, é muito dinheiro. Perdoar, não. Eu vou perdoar, mas vou arrumar um plano. Aí ele vai e procura o Amarildo e obriga ou propõe ao Amarildo que o Amarildo pague a minha dívida. Aí o Amarildo fala, não, eu pago. Se é para salvar o Alexandre, eu pago. Aí o Amarildo vai e paga 100 milhões de dólares para o Zi. Aí o Zi vira para mim e fala assim, Alexandre, está perdoado. Ele me perdoou? Não, ele cobrou e ele recebeu. E o pior, que o Zi agora... Eu ia falar uma coisa... O pior agora é que o Zi tem um problema aí de caráter, não sei, porque ele já recebeu, mas vive, né? Não, só que ele vive na tocaia e diz assim, olha, cuidado, que se você vacilar, eu te jogo no inferno. Não, mas está pago. Não está pago e está perdoado. Mas, esse mais sempre vai ficar pesando. Mas, você não já recebeu, Zi? Então me deixa, cara. Me larga. Você recebeu. Ou não recebeu? Mas, aí vamos dizer por quê? O Zi pode qualquer coisa. Até isso. Por quê?
Porque ele é o Zi. Pronto, o Zi, ainda que seja injusto, ainda que seja malandro, é o Zi, poxa. Então, quem há de falar contra o Zi? Aí o crente, coitado, falou, não, tá bom, vou ficar aqui quietinho, porque não. O Zi não é Deus. Esse que faz isso não é Deus. Logo, eu não tenho nenhum problema. E quem é Deus? Deus é o Deus revelado na pessoa de Jesus. Bem, então veja, ora, se exige pagamento, como perdoa? É uma pergunta. Outra pergunta, e se assim fosse? Digamos que, tudo bem, vamos considerar, né? Vamos considerar que é assim mesmo, que o pagamento Deus exigiu, tá? Vamos para outra etapa. E se assim fosse, a pergunta é, seriam os sofrimentos físicos e temporais de Cristo, aqui seria melhor Jesus, né? Suficientes para pagar a suposta dívida eterna do pecador? Aí é aquela grande questão. Que tipo de morte Jesus sofreu na cruz? Morte eterna ou morte física? Que tipo de morte é a morte do pecador? Eterna. Segundo eles, a morte eterna é queimar eternamente no lago de fogo. Ora, se Jesus veio pagar essa conta, não deveria ele estar então eternamente queimando para que a dívida estivesse paga? A pergunta é: a morte física paga a morte eterna? Não faz sentido algum. Eu já disse aqui outra vez, e vou tornar a dizer, que ninguém pensou nisso antes, mas teve um que pensou. Se alguém pensou, né? Mas teve um que pensou e levou a sério o pensamento, falou, a morte de Jesus física não pode pagar, não. A morte eterna do pecador é o lago de fogo, né? O lago de fogo. Então Jesus morreu, não paga, não paga. Esse camarada chamava-se Kennedy Reagan. Kennedy Reagan, grande televangelista da década de, salvo engano, 80. E então ele teve um insight. Ele falou, quando Jesus morreu na cruz, para onde ele foi? Ele foi para o inferno. E durante os 3 dias e 3 noites em que ele esteve no inferno, ele ficou debaixo do garfo do Satanás, dentro do tacho de fogo com enxofre. Logo, isso é conversa de Kennedy Reagan. Logo, ele foi para o fogo, então ele pagou. Então, ele equalizou. O problema é que o próprio Kennedy Reagan acreditava que a morte do pecador no lago de fogo era para todo sempre. Jesus saiu lá depois de 3 dias. Ainda assim, então, a conta não fecha. A conta não fecha. Muita gente fica assustado com essas conversas nossas aqui, mas o problema é que você nunca perguntou nada, você vai engolindo tudo. Até porque primeiro que crente não lê Bíblia. Vamos falar aqui, crente não lê Bíblia. Não. Primeiro que a maioria dos crentes nem Bíblia tem. Tem. Comprou, está lá na estante. Ou então ele leva para o culto e só lê a parte B do versículo tal, quando o pastor pede para abrir. A crente fica lendo em casa. Minha mãe lia, bichinha. Ela pintava os capítulos de uma cor, amarelinho, aí pintava o outro de vermelho, o outro versículo de rosa. Ela lia, não entendia nada, tadinha, mas não tem problema, ela lia. Então, os poucos cristãos que leem, dos poucos, a maioria não entende. O suposto conhecimento estaria na mão dos teólogos, que não fazem teologia séria, porque teologia séria é teologia comparativa. Sim ou não? Teologia comparativa. E se eu pego a Bíblia e estudo somente a Bíblia, eu faço teologia? E os outros livros de Deus também não é teologia? Ou teologia é só a que a igreja faz? Sabe o que a palavra teologia é? Uma palavra grega do filósofo Aristóteles, que não tem nada a ver com Bíblia. Bem, mas com tudo isso, a ideia é que quando você começa a perguntar, você começa a se deparar com situações como essas, né?
Seriam os sofrimentos físicos temporais de Cristo suficientes para pagar a suposta dívida eterna do pecador? Não, certamente não, né? Não seria o caso para ser equitativo, de fazer morrer eternamente o inocente, o bode expiatório, para que o injusto vivesse eternamente? Pode a mera morte física servir de pagamento de uma dívida cujo valor equivaleria à morte eterna? A resposta é não. Diante de tão agudos questionamentos, salta desajeitado o teólogo, buscando equilibrar-se com voz firme e imperativa, tirando textos daqui e dali de dentro das Escrituras. Quantos são os textos apresentados, tantos são insuficientes para responder a tão grave denúncia, quando lidos e interpretados segundo o viés da teologia pragmática. Os adeptos da teologia pragmática, retratam o ser divino como um Deus monstruoso, sanguinário e contraditório, o qual, sendo incapaz de perdoar o pecador pelo poder de sua graça, exige sofrimentos físicos de um justo como forma de pagamento de um problema orgânico na dimensão da consciência humana. Para eles, para tais teólogos, mais vale a suposta coesão de seus raciocínios fundamentados na leitura literal dos textos bíblicos do que o conhecimento do verdadeiro Deus revelado na face de seu Filho. A verdade é que o homem nada deve a Deus. Então nós já fizemos a denúncia, agora nós queremos resolver essa questão. A verdade é que o homem nada deve a Deus. Aí você faz uma pausa e pensa: como assim? Eu acho que eu devo. Eu sou honesto com vocês, eu acho que eu devo. O que vocês acham? Você deve algo para Deus? Eu acho que eu devo. Ele é o Criador, eu sou criatura, eu devo louvor, adoração, e já lhe neguei muitas vezes isso, já o fiz por motivos egoístas muitas vezes, devo-lhe obediência e muitas vezes fui e ainda sou desobediente. Logo, eu acho que eu sou o devedor. Eu creio que eu sou o devedor. E ninguém vai tirar de mim a ideia de dívida que eu tenho. Porque, para mim é muito lógico. Só que nós estamos afirmando, aqui no nosso livro, que a verdade é que o homem nada deve a Deus. Não é? O que você acha? A sua vida está em plena harmonia com o Criador? Você nunca usurpou o Criador? Você nunca negou algo ao Criador que lhe é próprio? Logo, nós não podemos dizer: eu não devo. Devemos. Mas quando eu falo que eu devo e que nós devemos, eu estou dentro de um raciocínio pragmático e lógico. Nenhum homem pode dizer: não, eu não devo nada para Deus. Para com isso. Agora, quando afirmamos que o homem, na verdade, não deve nada, é que nós não estamos olhando do ponto de vista do homem. Nós estamos olhando do ponto de vista de Deus. Quando Deus olha para nós, como Ele nos olha? Essa é a questão. A pergunta é: Deus tem no seu coração, no coração dele, esse senso e esse sentimento de dívida nossa? Como é que você olha para alguém que um dia pegou R$100 com você emprestado e não lhe devolveu? Como é que você olha para essa pessoa sempre? Veaco. Mas digamos que você já tenha perdoado. Não, tá bom, deixa para lá. Mas você sempre, quando olhar, lembra, né? O ser humano é assim, né? O ser humano é mesquinho, né? Como é que Deus nos vê? Pergunta difícil de responder, né? Nada, é facinho demais.
Basta você imaginar o momento da morte de Jesus, em que ele morria, pelos nossos pecados e por causa dos nossos pecados. Mas um dos textos mais lindos da Bíblia, Deus, naquele momento, estava em Cristo. Como é que ele fazia? Porque o momento mais dramático da dívida do homem para com Deus, entenda isso, olhando do ponto de vista humano, da terra para o céu, eu acho que foi o momento da morte de Jesus, morte física. Por quê? Porque ali foi uma aberração, né? Ali eles estavam batendo, né? Machucando o próprio Criador ali encarnado. Como é que ele nos via? Como é que o Pai nos via naquele momento? Deus estava em Cristo, portanto ele nos via ali. Fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo. Até aí todo mundo concorda. Reconciliando, trazendo de volta. Só que muitas vezes, mesmo você se reconciliando com alguém, você lá dentro ainda fica com alguns pensamentos. Marido e mulher sabe disso. Quando tem problema, aí se reconcilia, volta, tá tudo normal, tal. Mas lá dentro, em vez de quando a mulher fala, lembra daquele dia? Deus estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo. Como? Não imputando aos homens as suas transgressões. Não imputando aos homens as suas transgressões. E como alguém pode, e como Deus pode, nós temos que perguntar, como Deus pode ter um coração assim, tão desapegado, não imputando? Porque uma coisa é perdoar, é reconciliar, agora não imputar, não é? Olha, eu estou perdoando você, viu, Zê? Mas você sabe, né? Você sabe. Estou perdoando, mas você sabe. Ou não sabe? Não tem esse você sabe. Não imputando aos homens as transgressões. Sabe por que Deus faz assim e não poderia fazê-lo diferente? Porque Deus é amor. Só que nós não sabemos o que é o amor. Esse é o problema. Porque nós dizemos que amamos. E de fato nós amamos. Ninguém vai dizer que não ama. Só que é um amor muito precário. É um amor manco. Um amor, não é? Frágil. Amor mesquinho. O amor que Deus é amor, é o amor que nós desconhecemos e talvez só conheçamos de fato só no conceito. Quando Paulo fala, o amor não se ressente do mal. Ora, se o amor não se ressente do mal, e se Deus é amor, ele não pode estar ressentido. Como dizem que Deus estaria ressentido, machucado. Não, não está. E o amor não busca os seus próprios interesses. Logo, Deus não está cobrando dívida de ninguém. Então, do ponto de vista humano, nós devemos. Isso é lógico. Mas Deus não tem como ficar nessa mesquinharia, nesse jogo, nessa negociata. Deus é criador de tudo. Antes de tudo já sabia de como seria. Ele já tinha os seus meios. Para Deus está tudo certo, tudo consumado. E tem mais, e quando o homem é colocado nessa relação de dívida com Deus, um Deus que cobra, um Deus magoado, o homem que paga, o homem que vai, e aquele jogo todo, você está igualando Deus ao homem, no mesmo nível de mesquinharia. Deus é infinitamente grande. É possível alguém ficar com raiva de um cachorro, porque o cachorro lhe mordeu. Sim ou não? Mas dificilmente você ficaria com raiva de uma pulga, a pulga do cachorro. Percebe que quanto menor é o ser, menos você tem
você tem a propensão de ficar com raiva? Sim ou não? Estão me entendendo ou não? Você às vezes fica doente, pega uma bactéria, você não gosta da doença, mas você não fica pensando na bactéria. Essa bactéria, se eu pudesse pegar ela. Não tem isso. Então, como Deus é infinitamente grande, o homem desaparece na frente dele. O homem é menos do que nada para Deus. Nada pode o homem fazer para ofender a Deus. Nada pode o homem fazer para se endividar com Deus. Repito, eu devo, mas não tem como Deus me olhar como um devedor. Não faz sentido. Não tem lógica, não tem cabimento. E o pior de tudo, quando se fala de pagamento, e se você perguntar por que o homem deve, serão as coisas mais absurdas e horríveis que eles vão falar. Comeu um pedaço de uma fruta, não foi nem a fruta toda, foi só uma mordida. Não foi um cesto, não, foi uma mordida. E até justificável, está aqui a árvore, é verdade, o homem comeu, mordeu, tá, vamos aceitar. Agora depois vamos falar da unha pintada, do brinco na orelha, de um piercing no nariz. Para, pessoal. Vamos pensar um pouquinho na grandeza do nosso Deus. Ele é maravilhoso, ele é infinitamente, não tem palavras para expressar quem ele é. Então, nesse sentido, nós estamos afirmando: a verdade é que o homem nada deve a Deus, não porque não seja culpado pelos seus pecados, ele é, mas porque o generoso Deus não contabiliza crédito e nem débito. Essa frase, Deus não contabiliza crédito nem débito, não é minha, tá bom? Aqui tem até um erro, porque eu deveria ter dado crédito dessa frase, e eu não coloquei no livro. Numa próxima edição eu terei que colocar, mas faço agora que os créditos, Deus não contabiliza crédito nem débito, é uma expressão de Rubem Alves. Rubem Alves, de um livro intitulado, salvo engano, O Deus que eu conheço, não é? E é no capítulo em que Rubem Alves fala sobre a parábola do filho pródigo. E aí ele demonstra claramente, né? Ele também não precisava demonstrar, está na Bíblia, é só ler, mas é porque ele coloca, ele traz, né? O escritor é aquele que pega da escritura e coloca diante dos nossos olhos. Ele demonstrando, nós temos ali 2 filhos e um mesmo pai. Só que nós temos um filho que deve, que é o filho pródigo, e temos um filho que merece, que é o filho mais velho que trabalha. É assim ou não é? Não são 2 filhos? O que você fala do filho pródigo? Devedor. Ele pegou, gastou o dinheiro. O que você fala do filho mais velho? Merecedor. O cara está trabalhando lá para o pai a vida inteira. Esse é o olhar da parábola. Esse é o olhar dos fariseus, dos escribas, do leitor da escritura, porque nós discordamos da parábola do filho pródigo, viu? Nós discordamos. Coloca isso na sua cabeça. É bonito, a gente se emociona, mas porque você está no lugar do pecadorzão lá, sem futuro. Mas se você ficar fora e for julgar assim, de modo imparcial, você fala, não, tem um problema aqui. Porque o pródigo tem que pagar, poxa. A gente vive num mundo de justiça, tem que ter justiça. E o outro tem que receber, o trabalhador. Sim ou não? Nós discordamos da parábola, ponto final. Mas não importa, o que importa é o pai. O pai olha para o filho e ele não contabiliza débito. Sim ou não? Mas nenhum desses exemplos é comparável a Deus. O que eu quero colocar aqui é quanto o filho pródigo devia para o pai no âmbito da parábola? Aos olhos do pai, nada. E quanto que o pai devia para o filho que trabalhava? Mas porque ele era injusto? Não, porque tudo é seu. Esqueceu. Não tem esse jogo. Então, quando diz aqui,
A verdade é que o homem nada deve a Deus, não porque não seja culpado pelos seus pecados, mas porque o generoso Deus não contabiliza crédito nem débito. Toda a relação de Deus para com suas criaturas se baseia em graça e misericórdia, conforme nos ensinou o mestre na parábola do filho pródigo. Um Deus que se ofende por falta recebida, a ponto de exigir reparação mediante sofrimentos alheios, é um Deus mesquinho, à semelhança dos deuses gregos sanguinários e caprichosos. Eu vou parar aqui. Vamos retomar na próxima semana a partir de O Preço Pago. Mas eu quero ainda comentar esse final, né? Um Deus que se ofende por uma falta recebida, a ponto de exigir reparação mediante sofrimento alheio, é um Deus mesquinho, à semelhança dos deuses gregos sanguinários e caprichosos. Bem, isso aqui é uma coisa muito difícil de um crente comum entender e aceitar, porque ele toma isso como pessoal. Mas o fato é que, se você estudar um pouquinho, se você ler um pouquinho a história dos gregos, dos povos antigos, não somente os gregos, né? Eu coloco os gregos porque talvez seja a antiguidade mais conhecida de nossa parte. Aí você vai ver que os deuses gregos, que não eram diferentes dos romanos, dos egípcios, dos deuses egípcios, dos deuses da Babilônia, eles eram deuses caprichosos. Se vocês começarem a ler, vocês vão perceber o quanto que a teologia cristã, ela é semelhante à teologia da Grécia Antiga, dos gregos antigos. Os deuses se assemelham, isso por uma razão muito simples, né? Porque eles personificam os deuses. Os deuses criados pelos gregos eram, na verdade, expressões dos próprios homens. Eles humanizavam os deuses, eles criavam os deuses como homens, e logo conferia aos deuses os seus próprios sentimentos. Deus iracundo, Deus nervoso, Deus violento, Deus caprichoso, Deus mentiroso, Deus que joga, Deus que exige, Deus que bebe sangue, Deus que come carne. Isso é cultura. E os hebreus não ficaram isentos de serem contaminados com esse espírito dos gregos, ou se não dos gregos, mas dos babilônicos, dos egípcios, dos assírios, dos persas, que também tinham seus deuses. Não é sem razão que, quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver que existe um conflito ali de perspectivas. Pense comigo, se você ler Levítico capítulo 1, do capítulo 1 em diante, você vai ver Moisés dizendo: olha, Deus disse para quando alguém pecar fazer esse sacrifício, aquele sacrifício, e vai elencando uma série de sacrifícios. Está lá escrito, ele mandou, não está tudo certo. Você vai passando as páginas da Bíblia, vai lendo. Chega no Salmo 50, que também é Bíblia. O escritor do Salmo 50 fala assim: olha, Deus não bebe sangue nem come carne, logo ele não quer sacrifício. Opa, vem aqui, traz Moisés, traz o escritor do Salmo 50, resolve vocês dois aqui. Aí é possível, eu digo é possível, que o escritor de Levítico dissesse: não, ele está certo. Mas como pode? Como é que Deus pede e aqui ele diz que Deus não quer? É porque você tem que perguntar o que ele pede, por que ele pede e por que ele não quer aquilo que supostamente ele pediu. Ora, é porque ele não pediu sangue, ele não pediu sacrifício. Ele havia dado aqueles animais e aqueles sacrifícios em forma de pedagogia, para você compreender, né, a natureza e o valor da morte do Messias. Era para compreensão. Como os judeus não tinham tal visão, eles estavam agindo como os gregos ou como os egípcios, no sentido de quem oferece um sacrifício para um Deus.
Então o problema não está no sacrifício, está em como eu olho para o sacrifício, como eu o interpreto e como eu manipulo segundo as intenções do meu entendimento. Então Jesus morreu por causa dos nossos pecados? Sim. Para nos conduzir a Deus? Sim. Para nos resgatar? Sim. Só que eu não estou dizendo que ele é um sacrifício enquanto pagamento para um Deus sanguinário que exige sangue para me perdoar. Essa é uma interpretação e uma compreensão pagã. O que nós veremos nos estudos posteriores é que o Cristo de Deus, para salvar o homem, e a única maneira de salvar o homem é realizando dentro do homem um processo inverso ao da queda. Acontece na consciência, no coração, na alma, na mente, vontade e emoções. A única maneira é fazendo-se homem, entrando na humanidade, para, enquanto homem, construir dentro do homem, este homem Jesus, este caminho, este novo caminho, essa nova consciência, gerar na humanidade tal consciência. E ele o faz levando este homem a Deus, e ele fala, por isso que ele rasgou o véu, isto é a sua própria carne, e portanto todos podem voltar a Deus e entrar na presença de Deus sem nenhum medo. Só que para ele poder realizar toda essa trajetória de vestir-se da humanidade e levá-lo a Deus, ele sofreria a oposição das trevas. Então, a obra de redenção de Cristo, vestindo-se da humanidade, implica todos os sofrimentos que essa sua empreitada exigia, inclusive a morte na cruz do Calvário. Então, assim, o pai não estava dizendo, vai lá e me paga, que eu quero o pagar. Não. O pai, na verdade, estava satisfeito ao ver o filho no sofrimento, não por causa do sofrimento, mas ao ver tamanho amor no filho, de a despeito de todo o sofrimento, aceitar o sofrimento para salvar o homem. Ou seja, é uma compreensão totalmente oposta ao que se prega de um Deus iracundo, um Deus nervoso, um Deus etc. Tá bom? Mas nós vamos seguir falando disso na próxima semana.